Olá, caros ouvintes. Aqui quem fala é a Isa e esse é o podcast História em Ação. A gente já está no nosso terceiro episódio e tudo isso faz parte de um projeto chamado A Heresia Forjada, sobre a intolerância religiosa e censura a partir do livro O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, e foi contemplado pelo Facult de 2022. Esse projeto ele tem um ciclo de podcasts, como eu já falei, e desemboca num espetáculo no final, chamado Queijo e os Vermes, que é a encenação do livro. A gente está no episódio 3, que se chama Ecos Inquisitórios, Intolerantes e de Censura Contemporânea. A gente vai dar agora um salto temporal, porque até agora, nos dois primeiros podcasts, a gente estava falando sobre história da Idade Moderna. Então, a gente estava falando sobre Inquisição, Tribunal do Santo Ofício, festividades e religiosidades populares. E agora a gente vai tentar transpor esses temas para perto da gente. Com isso, a gente tem, em todo episódio, um historiador ou historiadora convidada. E a convidada de hoje é a Daiane Araújo. Oi, Dai. Olá, Isa, tudo bom? Caros ouvintes, tudo bem? Eu vou ler um pouquinho do currículo da moça aqui, tá? Muito chique. Daiane é professora de História com mais de 10 anos de experiência. Possui licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Católica de Santos. É especialista em História, Sociedade e Cultura pela PUC, além de possuir mestrado em História Social também pela PUC de São Paulo. Sua pesquisa tem ênfase na história regional de Santos durante a ditadura civil-militar e o processo de redemocratização do Brasil. Hoje, a Daiane é professora na Universidade Metropolitana de Santos e na Rede Básica de Ensino. Aplausos! Muito obrigada. Então, bora lá conferir o episódio? Dai, quando a gente vai falando de opressão, intolerância, censura, a gente se transporta na hora para a ditadura civil-militar, que é o que a gente tem mais de próximo, né, e duro nesse sentido. Eu queria que você discorresse um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a ditadura civil-militar, onde ela está localizada no tempo e espaço, porque ela não é uma ditadura isolada, né? Olá, Isa, tudo bem? Estou muito honrada pelo convite, agradeço essa oportunidade de falar de um tema fundamental, importante e muito atual, que é discutir justamente esse período da ditadura aqui no Brasil. De fato, você está muito correta quando a gente pensa no período da ditadura civil-militar brasileira. O Brasil não foi a única ditadura na América Latina. Aliás, várias ditaduras estavam acontecendo naquele momento, pegando aí essa baliza cronológica entre a década de 60, 80, diversas ditaduras aconteceram na América Latina. Então, como, por exemplo, na Argentina, do Videla, uma ditadura muito complicada, a ditadura do Pinochet no Chile, na Bolívia, René Barrientos. Então, diversas ditaduras estavam acontecendo naquele momento e o Brasil fazia parte desse jogo. Nós observamos que essas ditaduras elas estão muito conectadas ao contexto histórico, que é justamente o período da Guerra Fria, essa disputa ali, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo versus comunismo. Então, boa parte dessas ditaduras que foram instaladas na América Latina tem essa ideia de que precisamos combater o comunismo na América Latina, ainda mais pensando que, pós-Revolução Cubana, e aquilo foi um tapa na cara dos Estados Unidos, uma revolução acontecendo em Cuba. E, obviamente, os Estados Unidos eles adotaram uma postura muito mais firme no sentido de apoiar golpes de Estado, ditaduras militares, até hoje, né, ditaduras aí, militares, com o discurso de que, afinal de contas, precisamos combater esse grande mal que é o comunismo. Então, nós observamos que essas ditaduras latino-americanas elas têm algumas características muito particulares, mas também muitas semelhanças. Inclusive, a ditadura no Brasil, existia até uma operação secreta dos Estados Unidos, que é a Operação Brother Sun, de caso o João Goulart resistisse e ficasse no poder, uma invasão poderia acontecer aqui, organizada pelos Estados Unidos. Então, esse momento eu acho que é fundamental a gente perceber.
E também, só para você ter uma dimensão, né, para os nossos ouvintes terem uma dimensão, existia até uma operação chamada Operação Condor, que é uma operação com diversas militares latino-americanos, justamente para facilitar, viabilizar ali a prisão dos opositores. Então, essas ditaduras, elas estavam ali juntas, conectadas, elas não eram isoladas como a gente, às vezes, costuma imaginar. E também tem o fato, e por isso que eu usei esse termo desde o começo, dela ser civil-militar, né? Às vezes a gente tem um imaginário coletivo de uma ditadura militar distante, a gente vê até as imagens, a bota, o uniforme, e a gente não pensa como isso se articula também com a sociedade, principalmente com a divisão de classe da sociedade, né? Com as classes mais altas. Então, eu queria que você explicasse para a gente por que ditadura civil-militar. Perfeito. Durante muito tempo, a historiografia utilizava apenas ditadura militar. Eu lembro, quando eu estudava no ensino médio, na escola, a minha professora de história falava sempre de ditadura militar. Então, foi reproduzido esse termo durante muito tempo. Antes ditadura militar do que Revolução de 64. Com certeza, né? Aliás, Revolução de 64 é um delírio. E é um termo que, obviamente, quem utiliza hoje compactua com tudo que aconteceu. Então, é inadmissível a gente fazer esse tipo de utilizar esse termo, né, para se referir a um momento tão grave, tão sério da história do Brasil. Claro que, para os militares, naquele momento, aquilo foi uma revolução. Estamos salvando o Brasil do comunismo e salvando a democracia. Então, você tem uma noção de como as coisas eram bem complicadas. Mas, pensando um pouquinho nesse conceito, né, durante muito tempo, foi empregado o termo ditadura militar e, atualmente, utiliza-se, aliás, não atualmente, mas já há muito tempo, utiliza-se a expressão ditadura civil-militar. Alguns historiadores até acrescentam ditadura civil e empresarial militar, tendo em vista que diversas empresas famosas aqui no Brasil patrocinaram o golpe e patrocinaram a ditadura. Temos aqui referências de que mais de 80 empresas colaboraram com a ditadura instalada no Brasil. Então, aqui tem informações do site Memórias da Ditadura, que, inclusive, eu recomendo o acesso, né, para os nossos ouvintes. Então, 80 empresas colaboraram, é muita coisa. Então, por isso, essa expressão usando a expressão empresarial. O civil-militar está muito conectado com essa ideia de que os militares sozinhos eles não seriam capazes de dar um golpe. Era necessário ter o apoio da sociedade civil. Inclusive, um pouquinho antes, né, da derrubada do João Goulart, teve ali a Marcha da Família por Deus, pela Liberdade, reunindo aí mais de 500 mil de pessoas, né, os números aí variam muito, mas são membros da sociedade civil pedindo uma intervenção, pedindo a saída do João Goulart, acusado de ser um comunista, sendo que ele não era. Então, nós estamos falando de apoiadores, de fato, desse golpe. Então, por isso, a gente usa essa expressão civil-militar. Tem alguns historiadores, né, como, por exemplo, o Armando Boito Júnior, da Unicamp, que ele fala, bom, esse termo é muito genérico, é muito vago, quem são esses civis? Mas a gente emprega hoje a expressão civil-militar justamente para mostrar assim, olha, os militares sozinhos não deram um golpe sozinho, teve apoio, sim, infelizmente, né, de setores da sociedade civil brasileira que apoiaram aí a ditadura, né, o golpe e a ditadura que perdurou aí por 21 anos. E é isso, não é só civil, não é só militar, ela também está na política partidária, né? Tanto que a gente teve os atos institucionais, a gente vai falar um pouco agora sobre o AI-5, que foi o mais duro dos atos institucionais, o mais conhecido também da ditadura civil-militar, civil-empresarial-militar. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, sobre o AI-5, sobre esse papel como um papel inquisitório, né? Um papel de inquisição mesmo no Brasil, e tão recente. Sim. E o AI-5 foi uma espécie, né, se a gente puder empregar o termo que nós estamos aqui utilizando por conta da obra O Queijo e os Vermes, foi uma inquisição mesmo, uma perseguição, caça às bruxas. E esse tema ele é muito atual e é muito fundamental, pensando aí dos 60 anos do golpe. Então, 2024 aí, né, tem o aniversário, digamos, que a gente pode colocar assim, do golpe. Cuidado. Com as comemorações, não é mesmo? Que a gente sabe aí que, infelizmente, existem setores da sociedade civil que ainda entendem que a ditadura é o melhor caminho para a solução aí dos problemas do Brasil. E também 40 anos do movimento da Direta Já, que foi um movimento pedindo aí o retorno a essa democracia, no qual setores da sociedade civil querem derrubar essa democracia que foi conquistada aí com muita dificuldade.
Pensando aí nessa questão do AI-5, o AI-5 é o ato institucional número 5. Foram vários AIs que foram criados durante a ditadura, justamente aí para esse executivo ter cada vez mais força. Foi criado no ano de 1968, inclusive tem uma obra do jornalista Zuenir Ventura, 1968, o ano que não terminou, porque parecia que aquele ano era eterno mesmo. 68, de fato, caiu a ficha para os brasileiros mais conectados com aquele período que, puxa, de fato, estamos vivendo uma ditadura. Porque o rigor fica muito mais evidente, né, da polícia, do exército. Nós observamos aí o assassinato de um jovem secundarista, que é o Edson Luiz. É um jovem aí que, infelizmente, morreu, né? Começa com os confrontos com os militares. A passeata dos 100 mil também, que a gente tem que destacar. Então, 68 foi um ano em que essa juventude, esse movimento estudantil estava muito ativo, muito presente. E a resposta veio. Então, essas pessoas, as pessoas, né, membros da sociedade civil, estavam nas ruas questionando tudo que estava acontecendo no Brasil, e a resposta veio com o AI-5. O AI-5 ele foi criado no dia 13 de dezembro de 1968, né? Olha que presentão aí, né, no final do ano. E muita gente entende que foi o golpe dentro do golpe. E ficou em vigência durante uma década. Então, a gente está falando de um período muito longo desse AI-5. O que foi o AI-5? Né? O AI-5 ele envolve aí muitas questões. É a cassação de mandatos, suspensão dos direitos civis, dos direitos políticos de qualquer cidadão por um período de 10 anos, suspensão do habeas corpus, né, o que é um absurdo aí nos casos de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica, social e a economia popular. Né? Tudo isso está no artigo 10 do AI-5. Então, o AI-5, de fato, caiu a ficha de que uma ditadura estava instalada. Imagina ter os seus direitos políticos cassados por uma década, sem direito a responder em liberdade. Então, de fato, fica realmente evidente o que estava acontecendo no Brasil, que foi aí no contexto do período do AI-5. Fora que o AI-5 deu margem, que isso você pode falar muito melhor do que eu, de centenas de filmes, peças teatrais, livros, canções censuradas, justamente porque esse AI-5 vai dar essa cobertura aí para esse tipo de ação. E assim, a gente teve muitas peças de teatro, muitas músicas, muitos filmes, como você falou, mas ainda assim cabe talvez uma reflexão, porque assim, esse processo inquisitório, esse processo de censura, ele não é numa direção só, ele tem vários braços, né? Então, por exemplo, o Plínio Marcos, ele é um autor muito de esquerda, né? Tipicamente de esquerda, Sim. tipicamente socialista, tipicamente nas peças infantis, nas peças adultas, ele também teve peças infantis, é bem legal essa pesquisa. Ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre política. E o Nelson Rodrigues, por exemplo, que também está vivendo ali naquela época, ele tem uma posição mais reaça, por exemplo, ao começo da ditadura. Depois o filho dele é torturado, depois ele é censurado, e aí ele começa a ser contra a ditadura, né? Mas, assim, o que eu falo desses braços é que tanto o Plínio Marcos, que está nesse braço realmente da esquerda, quanto o Nelson Rodrigues, que está num braço que, ao mesmo tempo que ele é conservador em algumas coisas, ele é muito libertário para outras, né? Então, a peça dele, Álbum de Família, foi censurada e tinha o número, no processo, tinha o número de incestos que tinha na peça. Então, e ela foi censurada por isso, além de outras peças dele que também foram censuradas. Mas, assim, tem esse outro braço, que é o braço do conservadorismo, que vai também nos meios culturais. Então, pensando uma padronagem de família, pensando numa padronagem de pessoas, de cultura, né? Então, por que essa peça foi censurada? Por que várias peças foram censuradas? Justamente pensando que aquilo feria a família tradicional brasileira. Feria, né? Tudo bem o cara ter amantes, mas quando fere ali a família nuclear, quando fere, né, filho com filho, pai com pai,
o que acontece quando, né, acontece isso? Censura, né? Então, tem vários braços, assim, pensando uma ideia totalizante, uma ideia única da ditadura, né? Que é o que eles objetivavam também. E pensando nesses vários braços, a gente pode pensar também nas várias áreas que a ditadura atuou, porque às vezes a gente pensa muito na cidade. A gente tem referências, às vezes, escolares, às vezes agora da internet, né? Da ditadura, assim, atuando nas cidades, ou ainda no nosso recorte em São Paulo, porque é como se não existisse história no resto do país, né? É um absurdo. Tudo o resto do país é regional e a gente é oficial, né? Aqui em São Paulo. Isso não existe, né? Então a ditadura ela estava em vários lugares e tanto na cidade quanto no campo. E aí eu acho que você pode falar mais um pouquinho sobre o campo. É muito legal, Isa, essa reflexão. Porque quando a gente pensa também, né, nessa censura às artes, que a ditadura fez isso muito bem, muitas vezes a gente pensa que essa censura foi apenas pelo fato de discordar com os militares ou com a política. Mas não é isso. Envolve essa ideia. Se atingiu a moral e os bons costumes, a família tradicional brasileira, essa peça vai ser censurada, por exemplo, sem necessariamente ter algum tipo de conotação política. Isso me fez lembrar que, em Santos, teve o CCCS, que é o Comando de Caça aos Comunistas de Santos. E a ordem do CCCS, que, inclusive, saiu a carta deles no jornal Tribuna, nos anos 80, né, que, em tese, já é um momento ali já de democracia enfraquecida, mas a gente sabe que isso não é, de fato, uma realidade. A ordem era justamente assim, olha, se as bancas de jornais aqui de Santos não continuarem vendendo Playboy, sabe, revistas ali de caráter pornográfico, nós vamos tomar medidas muito sérias. Então, olha o comando de caça aqui em Santos, né, o comando de caça aos comunistas em Santos, ameaçando as bancas de jornais aqui, justamente porque está atingindo a moral e os bons costumes da família tradicional, ou seja, não eram necessariamente conteúdos relacionados à política, conteúdo relacionado a uma outra esfera, mas que sofria aí algum tipo de punição caso continuasse essa divulgação. Então, acho que isso que você falou meio que se conecta, até mesmo pensando aqui nas questões da cidade de Santos, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente. E, de fato, Isa, a nossa história ela é muito no eixo Rio-São Paulo. Isso até me fez, essa sua fala me fez até lembrar no período da independência do Brasil, né? O Dom Pedro I, as margens do Rio Ipiranga. Nossa, a independência foi proclamada em São Paulo. Olha como São Paulo é o centro, né, do Brasil. Sendo que os baianos, por exemplo, entendem a independência no ano seguinte, né, em julho, enfim, né, de 1823. Então, tudo muito concentrado em São Paulo. E eu acho que isso é legal justamente para a gente entender que esse Brasil é imenso e a ditadura ela atingiu regiões que a gente nem, né, imagina. Então, pensando nessa questão de como a ditadura atuou, né, nas áreas rurais, porque, de fato, a gente pensa na oposição à ditadura muito movimento estudantil nas cidades, principalmente nesse eixo Rio-São Paulo, mas também o campo se manifestou e foi contrário a essa ditadura instalada. Aliás, a ditadura, o golpe aconteceu justamente, se a gente parar para pensar, porque o João Goulart ele queria fazer a reforma de base, essa reforma agrária, ou seja, ele queria ali fazer algum tipo de transformação desse campo. Então, esse campo, de certa forma, foi meio que o estopim para que um golpe acontecesse, é porque essa elite latifundiária no Brasil iria se opor a qualquer tipo de projeto, caminhando aí para uma reforma agrária, que era a intenção ali da reforma de base, né, envolvendo também outros pontos. Então, pegando aqui alguns dados, né, da Comissão Camponesa da Verdade, de 2014, pensando nos crimes cometidos na ditadura contra os trabalhadores do campo, porque os camponeses sofreram violência e fizeram algum tipo de oposição. Então, nós estamos falando, né, pegando os dados da Comissão Camponesa da Verdade, torturas de camponeses indígenas, assassinatos, desaparecimentos, ocultação de cadáver, ameaças, perseguições, expulsão da terra, prisões arbitrárias. Então, assim, muitas violências, né, vamos colocar no plural aí, desde a simbólica até uma violência física que foi empregada. E aí nós temos que destacar, por exemplo, a guerrilha do Araguaia, né? A guerrilha do Araguaia que aconteceu entre 72 e 74, vinculada ao PCdoB, contra a ditadura, contra o latifúndio. E nós vamos observar que os dados da Comissão Camponesa da Verdade foi um massacre organizado pelo Exército para derrubar aquela guerrilha, né, ao norte ali do Brasil, que estava ali, de certa forma, tentando lutar contra a ditadura e lutar contra esses latifúndios. Então, que é uma luta que até hoje, a reforma agrária é uma luta atual.
Então, a gente está observando que esses camponeses e esses estudantes que se dirigiram à guerrilha do Araguaia, esses jovens, estavam aí, de certa forma, tentando derrubar essa ditadura que estava instalada. Então, o campo também foi muito, muito massacrado, sofreu muita violência. E, até pegando uma fala do Ayrton Krenak, que é uma liderança indígena fundamental nos dias de hoje, filósofo, ambientalista, enfim, tantas coisas, né? Tantos adjetivos que a gente pode falar do Ayrton Krenak, que é uma figura fundamental. Ele coloca, né, no documentário Guerras.doc, que está disponível, inclusive, no Netflix, ele fala que a guerra contra os povos indígenas, porque vamos falar aqui sobre eles, é um estado permanente mesmo. Os povos indígenas nunca tiveram paz. Muita gente acha que os povos indígenas sofreram violência lá no passado, sendo que os povos indígenas sofreram violência também durante a ditadura, né, que a gente também pode comentar. E é algo assim, inadmissível, pensando que a nossa Constituição de 1988 ela defende os povos originários, defende os povos indígenas, né, o artigo 231. Então, a gente precisa caminhar muito nesse sentido ainda para entender que a área rural, os camponeses e os povos indígenas foram violentados nesse período. A gatinha aqui do teatro vai recomendar uma peça, porque eu não sabia, soube semana passada na faculdade, que o Ayrton Krenak, ele fez uma peça com a Andréa Duarte, que é uma artista da cena, chamada O Silêncio do Mundo. E aí é bem legal, porque é um experimento cênico, né, mas que foi depois escrito e tal. E é bem legal, porque ele vai falar um pouco sobre isso, aí ele vai misturar documento cênico, ele vai misturar algumas coisas, assim, num formato mais artístico, né, para quem possa se interessar. Adorei a dica. E aí, dentro disso tudo, teve ainda, andando na nossa pauta, né, sobre a questão da opressão indígena, teve um relatório que saiu aí na Comissão Nacional da Verdade, né, e que eu acho que você pode super falar sobre, que é o relatório Figueiredo, que tem tudo a ver com a questão indígena, e eu acho que você pode falar agora um pouquinho sobre. Sim, já pegando mesmo esse gancho, né, estamos falando desse campo, dessas áreas rurais, e os povos indígenas, eles foram violentados durante a ditadura, aliás, são até hoje, né, como o Ayrton Krenak falou, essa guerra é um estado aí, permanente. Fala um pouquinho do relatório Figueiredo, que eu acho que é uma fonte importantíssima para o historiador, que gosta de estudar esse período, mas também pensando na sociedade civil, que eu acho que tem aí um compromisso de saber da existência desse relatório. O relatório Figueiredo ele foi produzido durante a ditadura civil-militar brasileira e ele foi produzido a partir das investigações que foram pedidas pelo então ministro do Interior, que é Albuquerque de Lima, e foi redigido pelo procurador Jader de Figueiredo. Por isso o nome Relatório Figueiredo. Isso foi no ano de 1967. E é um processo, um inquérito administrativo, para investigar justamente o Instinto Serviço de Proteção ao Índio em práticas irregulares. Magicamente, né, porque tudo no Brasil às vezes acontece de uma forma mágica e a gente não entende, né, porque o documento ele foi dado como destruído em um incêndio no Ministério da Agricultura. Então, foi destruído esse documento, teve um incêndio, que pena, né, o relatório foi destruído, mas ele foi localizado intacto 45 anos depois, em 2013. Mágico. O documento, magicamente, ele apareceu intacto, com mais de 7.000 páginas e 29 dos 30 volumes preservados. Ou seja, para o historiador, isso é alegria, né, de encontrar uma fonte intacta para ser ali analisada. O Marcelo Zelic, que ele é o vice-presidente de um grupo que é o Tortura Nunca Mais, de São Paulo, foi ele que encontrou no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, em 2012, esse documento. E passou a ser chamado de Relatório Figueiredo, né, por conta do procurador. E a instauração da CNV, que nós já vamos discutir um pouquinho, que foi instalada em 2012 e terminou em 2014, ela concluiu, de fato, a partir desse relatório muito completo, a existência, de fato, de práticas sistemáticas de violências que foram praticadas contra os povos indígenas. Eu vou falar um pouquinho das violências que foram praticadas. Eu nem quis pegar trechos, porque, assim, é muito pesado. E a gente não precisa reproduzir, E a gente não precisa reproduzir isso. E assim, quem um ouvinte tiver interesse, basta jogar no Google Relatório Figueiredo, que você vai ter acesso à íntegra mesmo, né, os detalhes do que foi a violência praticada com os povos indígenas. Então, assim, são casos de assassinatos de comunidades indígenas inteiras,
torturas, inoculações propositais de varíola em comunidades isoladas, caçadas humanas com dinamites, jogadas de aviões e metralhadoras, trabalho escravo, cárcere privado, prática da grilagem. Então, a fonte é justamente do Ministério Público Federal. Então, envolve nitidamente o quê? A violação aos direitos humanos. E essa publicação do relatório Figueiredo aconteceu antes do AI-5, né, que nós estávamos discutindo agora há pouco. E, obviamente, teve uma repercussão nacional, internacional, naquele momento. E por isso o documento talvez tenha sido, enfim, destruído. Uhum. E o documento ele foi muito bem, né, resgatado pela CNV, que é a Comissão Nacional da Verdade. Você quer explicar mais um pouquinho para a gente o que é a CNV? Sim, CNV, a sigla CNV, né, Comissão Nacional da Verdade, está muito relacionada a essa justiça de transição que nós precisamos falar, né, da importância aí desse processo para o Brasil. É aquilo, Isa, talvez se a CNV fosse instalada logo após a ditadura, as coisas seriam diferentes. Talvez, se a CNV fosse instalada logo ao término da ditadura, nós não teríamos hoje, isso é uma reflexão minha, as pessoas podem discordar ou concordar, né? A democracia está aí para isso, para a gente ter essas reflexões. Eu acho que talvez nós teríamos menos pessoas atualmente, né, nesse Brasil que a gente vive, pedindo a volta da ditadura. Porque eu acho que as pessoas elas não têm dimensão do que é viver numa ditadura, que envolve realmente censura, tortura. E muitas vezes as pessoas que defendem pensam o seguinte: bom, mas a minha família foi ótima nesse período, eu não sofri nenhum tipo de violência. É um exagero. Então, as pessoas pegam, muitas vezes, uma experiência individual, uma memória individual, e entendem que isso é uma memória, trata-se de uma memória coletiva. Então, talvez, se essa CNV fosse instalada antes, nós teríamos uma outra realidade, digamos, né, de pessoas muito mais críticas com relação a esse passado aí sombrio do Brasil. E tem uma relação também de naturalização dessa violência, né? Porque a minha mãe, por exemplo, ela tá vendo esse episódio, ela não é a favor da ditadura, ela é super de esquerda também, graças a Deus. Mas, assim, a minha mãe, ela fala de algumas lembranças que ela teve quando ela era pequena, assim, de como... Porque ela viveu na ditadura, né? Ela nasceu em 73, então ela pegou ali, né, sim, a ditadura. Ela fala de algumas lembranças, assim, mesmo da televisão, aquele começo da televisão, né? Então, das censuras da televisão que mostrava. Sim. Ela fala também sobre esse comportamento, assim, de professor para com aluno, de censores. E também dessa questão mais cultural, né? Então, minha mãe, ela está super se desconstruindo. Acho que toda a geração dela está se desconstruindo também, né? Mas é assim, né? Não vai atingir a todo mundo da mesma forma e nem, assim, no mesmo tom. Então, né? O meu avô, ele é migrante. E aí ele tem uma relação com o sindicato, tinha uma relação com o sindicato, com as docas, tal. Então ele tinha talvez mais proximidade ainda dessas discussões do que ela, né, que era criança ali. Mas só para ilustrar que sim, a ditadura ela vai te atingir de várias formas, né? Não existe uma forma uniformizante, né? Não existe só isso é um relato muito pesado, né, do DOI-CODE, dos torturados, mas também existem os torturados indígenas, que a gente não vê muito por aí, né? Existem essas pequenas censuras, essas pequenas correções de comportamento, essas pequenas inquisições que elas acontecem no dia a dia, e a gente vai normalizando, né? Assim como a gente normaliza as coisas hoje, a gente normaliza muito a violência hoje, o tempo inteiro, né? Ainda mais com a internet, assim, com tudo passando rápido, né? A imagem passando rápido. Então, você está vendo alguém morrendo, depois você vê uma propaganda de uma roupa, depois você vê, né? Você esquece. E aí, é isso, assim, atinge de formas diferentes, né? E você não fica mais indignado, revoltado. Uhum. Né? E eu acho que isso tem muita relação com esse nosso passado. E, de certa forma, o Brasil ele precisa fazer as pazes com esse passado, refletir sobre esse passado. Então, falar sobre ditadura é fundamental nos dias de hoje. É um assunto que incomoda, mas eu não quero ouvir relatos de pessoas que foram torturadas. Precisa, sim.
ter em contato... Para ver se acorda. Para ver se acorda, para ter uma dimensão mesmo do que é defender a ditadura, a volta da ditadura, que é algo, assim, que é inadmissível. Mas eu concordo muito com você. É uma banalização, naturalização da violência que está muito conectada com esse passado. Então, a CNV veio muito tardiamente. Mas eu sempre falo antes tarde do que nunca. Veio durante o governo da Dilma, até porque ela foi torturada. Então, obviamente, isso interessa muito a ela. Então, foi o primeiro momento que o Brasil pôde, de certa forma, falar de uma forma mais organizada, pensando que é uma comissão nacional, né, discutir essas questões. Grupos foram instalados, mas uma CNV mesmo, né, pensando aí em algo macro, foi justamente em 2012. E qual é o papel da CNV? O papel da CNV não é prender ninguém, né? Até porque teve a lei da anistia, em 79, que protegeu e blindou esses militares que, de certa forma, praticaram as torturas. Então, é muito mais assim, é o direito a uma reparação material do Estado brasileiro, é um direito a uma reparação simbólica, psicológica, direito a uma reforma institucional. A CNV, pós-CNV, foi criado alguns itens, alguns pontos de como o Estado brasileiro deveria agir, recomendações ao Estado brasileiro. E a ideia de você entrar em contato, sim, com pessoas que foram torturadas, as pessoas vão contar essas memórias, citar nomes de pessoas que torturaram os agentes do Estado, precisamos saber os nomes, constranger mesmo, não deixar isso impune. Então, a CNV ela é fundamental para a gente discutir a justiça de transição. Antes tarde do que nunca, mas ela tem uma relevância assim, fundamental. E eu, nas minhas aulas de história, quando eu falo de ditadura, automaticamente eu tenho que falar da CNV. E quem tiver interesse também está disponível na internet. E precisa ter muita, como eu posso falar, muita força para ler. Porque envolve realmente assim, torturas de mulheres, são os filhos vendo os seus pais sendo torturados. Então, são violências assim das mais diversas que a sociedade brasileira tem o compromisso de ler esse documento e de conhecer a CNV. E assim, a gente, nesse processo aqui do projeto, a gente está pensando ali o período moderno, mas a gente está pensando isso em relação com hoje, assim como hoje para lá, né? Tem uma relação ali de troca. E aí eu acho que, como última reflexão, a gente pode pensar de sair um pouco da história no macro e ir para o micro, para o próximo, para Santos, né, que também é a sua pesquisa. Sim. Queria que a gente falasse um pouco sobre onde que está localizada e de que forma está localizada a ditadura civil-militar, empresarial civil-militar, aqui em Santos. Perfeito. Eu pesquiso a ditadura civil-militar aqui em Santos, mas, precisamente, o processo de redemocratização. Então, na minha dissertação de mestrado, a luta pela autonomia política da cidade de Santos, da caravana Leonardo Reutemann à posse do Oswaldo Justo. Inclusive, indico a leitura, quem quiser, só jogar lá no Google, que vai aparecer lá na biblioteca da PUC. Quando a gente pensa na cidade de Santos, Santos recebeu vários apelidinhos, né? Porto Vermelho, Moscouzinha Brasileira, e esses apelidos não são de graça, né? Porto Vermelho e Moscouzinha Brasileira, a gente entende que aqui é um foco realmente dos comunistas que viviam aqui em Santos. E eu acho fundamental a gente perceber que, justamente por Santos ter esse histórico de um movimento grevista muito forte, dos comunistas em Santos muito atuantes, enfim, nos mais diversos segmentos, mas pensando principalmente na questão do trabalho. Essa ditadura, de certa forma, ela foi uma resposta a essa Moscouzinha brasileira, a essa luta de Santos, que é histórica, se a gente pensar aí desde o começo do século XX. E eu acho tem uma relação com o porto também, né? Com o fato de ter porto, sindicalista. Exatamente. O porto é porta de entrada de mercadorias, mas de ideias. Sim. Subversivas. Então, perfeito. Eu acho que o fato de Santos ser uma cidade portuária está muito relacionado a essa punição que a cidade sofreu. E é fundamental a gente perceber que a Santos não foi punida, castigada, que eu vou falar daqui a pouco como, só durante a ditadura. Se a gente pensar, por exemplo, durante a Era Vargas, a cidade de Santos foi muito punida durante a Era Vargas, sem processo eleitoral. Então, é justamente essa ideia de minar mesmo, sabe, as forças combativas da cidade.
Então, falar um pouquinho da ditadura em Santos, pegando o ano de 64, né, que é o ano do golpe. No dia 24 de abril de 64, chegou um navio aqui em Santos, um navio meio velho, assim, sabe? Meio sucateado, chegou aqui em Santos, e todo mundo achou muito estranho, né? Que navio é esse? E esse navio é o navio Raul Soares, que é um navio no qual muitos militantes, né, muitos trabalhadores foram torturados nesse navio. É um navio presídio. Não tinham presídios suficientes na cidade para prender todos os opositores políticos, não é? E o crime é esse, né? É ser contra a ditadura. Então, esse navio marcou muito, assim, sabe, o início dessa ditadura aqui em Santos. E pensando, o tempo foi passando, 69, Santos passou a ser área de segurança nacional. E Santos ficou sem eleições diretas durante aí boa parte do período da ditadura militar, né? Sem eleições aqui para prefeito, né? Para o chefe do executivo. Então, a gente observa que a punição dada a Santos envolve muito o impedimento de ocorrência de eleições aqui na cidade. Porque, claro, as eleições implicariam, obviamente, na escolha de um candidato mais à esquerda, digamos. Então, nós observamos a atuação desses militares, punindo mesmo, transformando a cidade como área de segurança nacional e minando esses processos legislativos, não somente durante o período da ditadura, como eu disse, mas também em períodos anteriores, como durante a Era Vargas, durante o governo Dutra também, que é um governo democrático, mas também as eleições aqui foram impedidas. E, claro, o discurso é sempre o mesmo. É a cidade do Porto Vermelho, os comunistas, e por isso a gente observa essa punição da cidade. Enfim, ditadura nunca mais. E falando na ditadura, como é que foi essa transição de ditadura para democracia que a gente teve aqui em Santos? Isa, foi bem interessante porque Santos, esse passado combativo de Santos, ele não morreu ali nos anos 80. Tentaram, né, como nós discutimos aqui, navio Raul Soares, enfim, uma forte repressão que a cidade sofreu aí ao longo dos anos 60, dos anos 70. Mas nós observamos que nos anos 80 tem um processo mesmo de transformação aqui na cidade. A Câmara Municipal de Santos conseguiu eleger vários vereadores do PMDB, que naquele momento era um partido ali, né, de oposição. Não é mais. Pois é, né? Aí tem outras discussões aí que a gente pode fazer, de repente, em outro momento. Então, nós observamos um movimento de renovação do legislativo aqui em Santos. E foi organizado, nos anos 80, uma caravana, que é a caravana autonomista Leonardo Reutemann. Leonardo Reutemann era um sindicalista na época, né, que tinha falecido, e deram um nome em homenagem a ele. Então, olha que bonito que a cidade de Santos viveu, que eu acho que é fundamental os santistas conhecerem também. 180 moradores, essa caravana foi organizada pelos vereadores do PMDB. 180 moradores saíram de Santos rumo a Brasília para acompanhar o projeto de lei que estava em pauta, naquele momento no Senado, de devolução da autonomia política da cidade de Santos. Então, olha que bonito, esse movimento mesmo popular. Eu entendi que esse processo, eu entendo que foi um processo conhecido como a Direta Já aqui de Santos, né, em referência às Direta Já que estavam acontecendo, né, no Brasil, pegando aí a década de 80. Então, esses moradores foram até Brasília reivindicar a volta da democracia, eleições diretas. Infelizmente, o projeto não foi aprovado, né, não teve ali quórum suficiente, e a devolução da autonomia política de Santos veio, só que por meio de um decreto-lei. Do mesmo modo que a cidade de Santos perdeu a sua autonomia política por meio de uma canetada, também foi devolvida por meio de uma canetada. Mas, ainda assim, não tira o brilho, a força desse movimento de moradores aqui de Santos, articulados aí com os vereadores da cidade, de lutarem pela volta da democracia. Então, Santos foi, das mais de 100 cidades brasileiras que estavam sob área de segurança nacional, Santos foi a primeira cidade a não ser mais área de segurança nacional e ter um processo eleitoral durante a ditadura militar, porque a eleição aconteceu em 84, o Oswaldo Justo acabou vencendo, ele era do PMDB. Então, isso mostra a força mesmo, esse passado combativo da cidade. Tá certo que hoje Santos é muito conservadora, isso é muito resultado do que a gente viveu nesse passado, nessa repressão, mas naquele momento, nos anos 80, é uma força mesmo do movimento popular aqui em Santos, lutando
pela democracia e é um movimento das diretas já, só que pensando numa relação mais micro. Então, eu acho fundamental a gente discutir isso. E, por isso, ditadura nunca mais. Deu muito trabalho para a gente reconquistar essa democracia, viver essa redemocratização. A nossa democracia é um bebezinho, um jovem, né, vamos colocar assim, e a gente precisa, de certa forma, aí, né, criar instituições sólidas para que ela sempre permaneça aí nas nossas relações, né, do presente. Muito obrigada, Obrigada, Isa. Eu adorei a experiência. Obrigada. Gente, então esse foi o nosso terceiro episódio do História em Ação com a Daiane Araújo. Esse é um projeto que foi contemplado pelo Facult de 2022. Eu quero agradecer a todo mundo que está ouvindo, quero agradecer a Daiane, aos demais historiadores. A gente ainda tem mais um episódio e temos o espetáculo. Muito obrigada, público, e até a próxima.